Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Gerson Cabral aqui falando. E hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro vídeo da nossa série Informe Missionário. Então pessoal, hoje nós vamos estar falando de um país chamado Uzbequistão, República Presidencialista do Uzbequistão. Esse país bem aqui, vocês estão vendo, tá? Tem como presidente Shavkat Mirziyoyev. Tá? É um país que está situado na Ásia Central e tem como religião principal o islamismo, com alguns poucos do cristianismo. Tá? Então, o tipo de perseguição lá predominante é a paranoia ditatorial e também a opressão islâmica. E eu quero começar o vídeo de hoje falando uma frase do pastor Oleg, que ele diz assim: às vezes me sinto cansado de toda essa pressão. Como pastor cristão em um país muçulmano, sinto ainda mais pressão do que os outros. É um país que tem aproximadamente 32 milhões e 800 mil habitantes, com uma população cristã um pouco mais de 1%, né? Que é em torno de 349 mil cristãos. A história do Uzbequistão é a seguinte: em 20 de junho de 1990, o Uzbequistão declarou a soberania de seu estado e, em 31 de agosto de 1991, sua independência, e em 1º de setembro de 91 foi proclamado o Dia da Independência Nacional. As eleições presidenciais foram realizadas pela primeira vez no país em 29 de dezembro do mesmo ano, e Islam Karimov, esse senhor bem aqui, foi eleito o primeiro presidente do Uzbequistão e permaneceu no poder até a sua morte, que foi em 2 de setembro de 2016. Os primeiros cristãos a entrar na Ásia Central, incluindo o Uzbequistão, eram missionários nestorianos no século IV. O nestorianismo é uma doutrina cristológica proposta por Nestório, que foi um patriarca de Constantinopla, 428 a 431. A Igreja Nestoriana experimentou um período de declínio a partir do século XIV, quando os governantes mongóis da região decidiram se converter ao islamismo. Posteriormente, o cristianismo nestoriano foi confinado em grande parte à Mesopotâmia e à costa Malabar da Índia. Com 73 pontos, o Uzbequistão está em 18º lugar na lista mundial da perseguição 2020. Todas as categorias de comunidades cristãs enfrentam alguma forma de perseguição. Os cristãos ex-muçulmanos nativos suportam o maior peso da perseguição, tanto nas mãos do Estado, como da família, amigos e da própria comunidade onde eles vivem. Onde as igrejas não são registradas, os cristãos enfrentam repetidas batidas policiais, ameaças e multas. Mesmo o islamismo sendo de caráter tradicional e moderado, a nação sofreu ataques no passado de grupos islâmicos radicais. Vocês podem estar observando aqui. E a União Islâmica da Jihad, ambos conectados à Al-Qaeda. Pessoal, agora um dado importante aqui, que lá no Uzbequistão, muitos jovens eles se sentem inspirados pelas atividades dos grupos islâmicos radicais e eles fazem parte disso. Tá? Então, é muito forte a religião islâmica lá no Uzbequistão e ficam recrutando muitos jovens para fazer parte. E apesar da mudança de liderança, desde a morte do presidente Islam Karimov, que é esse cidadão que foi já mostrado em 2016, quase nada mudou para os cristãos no país. Todas as restrições existentes na legislação permanecem intactas, assim como a vigilância e a interferência de vários agentes estaduais, ou seja, os serviços secretos, policiais, alguns agentes públicos que ficam monitorando. Reuniões de cristãos continuam sendo invadidas
materiais religiosos confiscados e cristãos detidos por períodos de 10 a 15 dias. Eu quero dar dois exemplos para vocês de perseguição dos nossos irmãos cristãos lá no Uzbequistão. Primeiro, em 9 de fevereiro de 2019, uma mulher foi morta pelo marido por ter se tornado cristã. E eu vou ler agora aqui um trecho de um depoimento de uma pessoa que foi testemunha, que disse assim, ó, tinha se convertido do islamismo ao cristianismo recentemente. Ela estava tentando fugir do país para buscar refúgio em Istambul, na Turquia, com amigos cristãos, quando foi confrontada pelo marido no aeroporto da capital, onde ele a matou. Então, vocês podem ver que pessoas que se convertem ao cristianismo é como se fosse um crime. Então, familiares, parentes, amigos, eles perseguem, tá? E em 19 de novembro de 2018, a polícia da região de Namangan, no leste do Uzbequistão, invadiu a reunião de um grupo de cristãos onde se reuniram, onde eles se reuniram para fazer uma refeição e para ler a Bíblia. A polícia fez uma busca no apartamento, sem mandado de busca, e confiscou literaturas que tinham sido compradas legalmente, inclusive Bíblias. Todos os outros cristãos presentes na reunião foram detidos e levados à delegacia, onde foram interrogados até às 3 horas da manhã do dia seguinte. Eles foram forçados a assinar declarações e os policiais disseram que eles podiam ser processados por posse de literaturas religiosas que eles compraram legalmente. Então, não pode ter Bíblia. Se algum cristão, alguma pessoa for pega com algum material religioso, são presos, os materiais são confiscados, tá? E eu vou contar para vocês um pouquinho aqui sobre a rede atual da igreja, né? A situação atual. Que é assim, a comunidade cristã da Igreja Ortodoxa Russa já se acostumou às limitações impostas pelo governo e, até certo ponto, não é perturbada. Tá? Os cultos são monitorados e conduzidos sem obstáculos. Os membros podem se reunir sem medo de serem presos. No entanto, a impressão e importação de materiais cristãos são restritos. Então, ou seja, assim como nos outros vídeos, todos os cultos e os sermões eles são confiscados antes. Algum agente do governo vai vistoriar, saber se não estão, nesse sermão não está falando nada que não condiz sobre a situação atual do país, né? Ou seja, se não vai ofender ninguém do governo, para poder eles fazerem a liberação. Tá? As comunidades de muçulmanos convertidos ao cristianismo suportam o peso da perseguição. Além de sofrer nas mãos do Estado, também estão sob forte pressão da família e amigos. Tá? Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho aqui dos tipos de perseguição que mais primordiais lá são os dois, né? Paranoia ditatorial e opressão islâmica. A paranoia ditatorial, eu já falei nos outros dois vídeos, né? Que nada mais consiste que nenhuma atividade religiosa fora das instituições controladas e administradas pelo governo é permitida. Tá? Então, ou seja, o governo tem que controlar todos os cultos, né, todos os sermões, porque senão eles não são permitidos. E a opressão islâmica, que é a mais forte, diz assim: se cidadãos nativos, ou seja, aquelas pessoas que são muçulmanas, se converterem ao cristianismo, é provável que experimentem pressão e até mesmo violência física por parte da família, amigos e da comunidade local para forçá-los a voltar à antiga fé. Tá? Então, pessoas muçulmanas que se convertem ao cristianismo, eles podem ser torturados, violentados e têm que renegar a fé cristã e voltar ao islamismo. Tá? Então, pessoal, alguns convertidos são trancados pela família por longos períodos, onde são agredidos fisicamente e até mesmo expulsos da comunidade. E tem um pessoal denominado mulais, que são pregadores islâmicos, que eles pregam contra os cristãos. Né? Então, ou seja, como resultado,
a maioria dos convertidos fará o possível para esconder a sua fé, tornando-se muitos cristãos secretos. Então, eles não podem expressar a sua fé conforme nós temos aqui a liberdade no Brasil. Tá? Então, eles têm que manter a fé deles em segredo. Tá? Então, pessoal, para encerrar, nós temos aqui um pedido de oração para os nossos irmãos que moram, que residem lá nos Uzbequistãos, né? Nossos irmãos perseguidos, que diz assim: ore pelos cristãos muçulmanos, que geralmente ficam isolados por causa da nova fé. Eles também enfrentam medo e pressão por saberem que, se a família descobrir sobre a conversão, significará ridicularização, perseguição e até mesmo a morte. Cada vez que eles buscam comunhão com outros cristãos, estão pondo a vida em risco, assim como todos os outros que fazem parte do grupo. Então, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Oremos pelos nossos irmãos. Eu vou deixar aqui na descrição o site da onde foi feito essa busca desse material, tá? Que é o site Missão Portas Abertas, e tem alguns outros sites também de pesquisa que foi utilizado, tá? Então me segue aí no Instagram, vou deixar também um link na descrição, tá? Então é isso aí. Não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, tá? Então oremos pelos nossos irmãos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.